Gente, esse aqui é o Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. É um canal de aula de direito totalmente gratuito que a gente vem desenvolvendo para obsequiar o acesso ao direito a todas as pessoas interessadas, além dos acadêmicos e profissionais, e também os curiosos que queiram se aprofundar um pouquinho e entender mais o direito. Beleza? Então, a gente está no curso de Teoria Geral do Estado, que é uma introdução ao direito constitucional. E nessa aula a gente vai estudar sobre a família e a igreja, essa correlação família, igreja, Estado, tudo isso, beleza? Mas antes de começar, lembra aí, assina aí nosso canal, né? Se inscreve, poxa, dá um ok pra gente, né? Valoriza o nosso trabalho aqui, por favor, para a gente poder ser motivado e melhorar cada vez mais as apresentações que a gente tem aqui. Quem puder adquirir os livros lá e cursos, que também vai ajudar a monetizar aqui nossos recursos para melhorar o nosso canal, né? E tá tudo na descrição do vídeo do canal. Qualquer dúvida é só acessar nosso site lá, www.direitoemtópicos.com. Vamos ver aqui a família e a igreja. Bem, para a gente compreender melhor sobre a dicotomia entre o Estado e a igreja, né, a gente vai começar analisando dois importantes princípios aplicados à sociedade, que é o princípio da unidade social e o princípio da pluralidade. Bem, de acordo com a teoria geral do Estado, nós temos três objetos de estudo: o governo, a sociedade e o Estado. Nessa tríade aqui, gente, temos uma divisão teórica que corresponde ao quê? À política, à sociologia e ao meio jurídico. De acordo com a doutrina, a sociedade é o quê? É a união moral de muitos em busca do bem comum. Então, para explicar essa definição, surgem duas teorias doutrinárias: a teoria da unidade social e a teoria da pluralidade social. Pelo princípio da unidade social, temos que a sociedade é um corpo orgânico, único e indivisível, que se subordina a elementos que formam uma ordem comum e que tem como objetivo a busca do bem comum para a realização dos fins humanos. Já pelo princípio da pluralidade social, que também pode ser chamada de variedade social, há a classificação das sociedades em perfeitas e imperfeitas, completas ou incompletas respectivamente, certo? Num primeiro caso, são perfeitas no sentido de haver uma complementação recíproca, sem qualquer dependência ou subordinação, e no segundo caso aqui, são imperfeitas porque há grupos integrantes de uma sociedade maior que possuem uma associação pautada no direito natural, em que há uma divisão do todo coletivo. Para a doutrina, há dois tipos de sociedade perfeita: a sociedade civil e a sociedade religiosa. A sociedade civil é caracterizada por sua natureza temporal, gente, onde verificamos o que? A união de vários grupos particulares, ou seja, a união de sociedades imperfeitas, cujo grupo natural mais importante é o de ordem biológica, que é a família, que se destaca por se caracterizar como grupos pedagógicos, econômicos e políticos. Numa concepção aristotélica tomista, a sociedade civil é uma concepção grupalista, gente, de democracia cristã e orgânica, que representa no campo político, né, uma posição intermediária entre a concepção totalitária de Platão, que não reconhece qualquer subdivisão, né, e a concepção individualista, que é aquela que somente considera os indivíduos como unidade do corpo social, como vimos em aulas anteriores. Para a teoria da pluralidade social, além da sociedade civil, pode haver outros grupos sociais considerados sociedades perfeitas, pois para essa escola doutrinária, gente, a sociedade humana, há duas ordens sociais, uma sociedade temporal e outra intemporal. O que se quer dizer é que o homem, na verdade, é composto de matéria e espírito, havendo assim um outro lado do direito natural inclinado ao lado espiritual, ou seja, a sociedade religiosa. As duas sociedades, civil e religiosa, elas preenchem o mesmo espaço para a realização de uma dupla finalidade na vida terrena. De um lado, os ideais comuns de felicidade do homem, né, no mundo físico, e de outro lado, uma subordinação às leis da natureza e à soberania de Deus, onde o homem acredita que o espírito é eterno e sobreviverá ao corpo, buscando ser assim, gente, uma vida transcendental. Enfim, enquanto a sociedade civil ela se corporifica no Estado, a organização religiosa se corporifica na igreja. Então, para compreendermos a harmonia, gente, entre esses dois grupos sociais, vamos analisar a interação entre o Estado e a igreja. Bem, no decorrer da história, né, os poderes civil e espiritual, eles buscaram se sobrepor um ao outro, chegando ao ponto de unificação dessas duas autoridades, surgindo assim uma constante luta entre essas entidades, né, que podemos resumir da seguinte forma essa luta: uma diferença entre o Estado e a igreja, uma preeminência da igreja em um momento sobre o Estado, né, em outro momento a preeminência do Estado sobre a igreja, e depois um equilíbrio entre ambos os poderes.
Algumas soluções foram apresentadas para tentar sanar os problemas de relação entre igreja e Estado. E dentre elas, soluções chegaram às seguintes: um controle do poder civil pela igreja, que aqui se daria por meio de uma teocracia, a absorção ou eliminação da igreja pelo Estado, aqui se aplica uma religião oficial para o Estado como solução, né? O Estado deixa de ser laico e tem uma religião própria. A indiferença do Estado em relação à igreja, que é uma caracterização de um Estado agnóstico, gente, podendo o Estado ser ou não tolerante com a igreja, ele pode aceitar ou não. E um equilíbrio e harmonia entre os dois poderes. Aqui possibilita, gente, convívio harmônico, mas de forma separada. Deixa aqui os assuntos políticos positivados pelo Estado sem qualquer subordinação com as regras estabelecidas da igreja e vice-versa. Nenhum interfere um no outro. Bem, então a gente chega aqui ao final de mais uma aula de Teoria Geral do Estado, onde nós estudamos a família, a igreja e alguns conceitos relacionados com o Estado, né? Na próxima aula, iremos concluir, gente, esse curso de Teoria Geral do Estado, com o tema O Estado Brasileiro, beleza? Então, a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.